Amados, em 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente lembrar assim, o princípio, né, o princípio da nossa relação com Deus, está escrito assim ali: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, assim, tudo começa com a nossa decisão de crermos no Evangelho de Cristo, de crermos que há um Deus, Criador de tudo que existe, Criador de um universo que nós não conhecemos, né? Conhecemos em parte, e em parte muito pequena. Esse Deus que tudo criou, criou também a nossa vida, e criou-nos para um propósito. E por causa disso, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Filho unigênito, veio à Terra encarnado como homem, nós cremos, se entregou na cruz, nos redimiu por isso, né, através do seu sangue, de todo pecado, de toda culpa, de toda acusação, e nos deixou o Espírito Santo quando ascendeu aos céus. A consequência disso é que nós, além de estarmos conectados com o propósito de Deus, é que nós passamos a condição de filhos de Deus. Então, lá em 1 João, capítulo 1, ele nos esclarece a respeito disso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Que nome é esse? Nome de Cristo. Eu creio que esse Deus me amou de uma maneira tal que enviou o seu Filho para que eu pudesse retornar ao plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? Aquele onde eu tinha uma comunhão perfeita com Deus, uma integração perfeita com Deus. Então, em Cristo, que é o Filho unigênito, eu também passei a ser considerada filho, desde que eu creia, não tenho que fazer nada, foi Jesus que fez, né? E que filiação é esta? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, estamos falando de um plano espiritual. Deus é espírito, eu estava desconectada do espírito, né? O Espírito Santo estava apartado do meu espírito, porque desde quando um homem pecou, nós nos tornamos herdeiros deste pecado, né? Herdeiros desta situação, fomos aí criados, né? Fomos gerados à imagem e semelhança de Adão, né? Na carne, mas nós temos no Espírito a imagem e semelhança de Deus. Foi sobre isso que nós falamos um pouquinho na semana passada, né? Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho, vamos falar um pouco, né? Não dá para aprofundar muita coisa, não. A respeito de filiação e servidão, né? São dois conceitos que estão presentes na Bíblia e que os crentes ficam, afinal de contas, eu sou servo ou sou filho? Eu e a pastora Selma já tivemos, né, alguma conversa a respeito disso, e hoje, meditando para pregar nesta live, eu falei, realmente eu precisava fazer isso com mais atenção, e aí a gente vai saber por quê, né? Como nós gostamos, não da palavra de Deus, mas de palavrinhas que nos desalinham, ou podem nos desalinhar, de um entendimento maior que é a verdade de Deus, né? Bom, então, Deus está dito em João, eu sou filha desde que eu digo eu creio, e desde que eu digo eu creio, eu também tenho o Espírito Santo habitando em mim, para lembrar disso.
Mas como era lá no Velho Testamento? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, não havia esse conceito de filho, né? Então, lá em 1 Reis, olha só, capítulo 8, versículo 23. E orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Amados, este desejo de Deus a respeito de um relacionamento do homem com ele mudou. Mesmo que eu me chame filha e seja resgatada a uma herança, não mudou, porque lá no Antigo Testamento, o que Deus tinha para o homem era uma aliança de amor. E mesmo que esses homens fossem chamados de servos. E o que é um servo? É aquele que serve, né? Em alguns conceitos, é aquele que está escravizado, porque ele não recebe nada em troca. Então, esta palavra, principalmente na modernidade, ela nos fere, né? Como assim, né? Um Deus que é Pai também me quer como servo? Me quer como escravo? Como assim? Então, vamos mais adiante um pouquinho no conceito de servir a Deus, né? Josué é um texto que eu gosto muito, lá no último capítulo do livro de Josué. Josué é aquele líder, né, que teve a função de general do exército de Israel. Quando foi para entrar na Terra Prometida, Moisés deixou a liderança, né, não pôde entrar na Terra Prometida, e essa função foi passada para Josué. Josué tinha saído do Egito junto com Moisés, saiu muito novo, né? Passou 40 anos no deserto, e ao iniciar a jornada de luta pela terra, ele vai liderar o povo. E ao final dessa jornada, tendo ele cumprido tudo que estava estabelecido como propósito para a vida dele, que era esta liderança, esse tipo de liderança, ele junta o povo, né, que tinha passado por poucas e boas no deserto, poucas e boas de desobediência, de impaciência, de intolerância, de reclamação, né? Ele reúne o povo e faz um discurso de exortação, né? Olha, vocês têm certeza que vocês querem esse Deus, né? O Deus que libertou vocês, o Deus que entregou a terra, que cumpriu as promessas, né? Um Deus que está com vocês em todo o tempo para suprir todo tipo de necessidade, para enfrentar com vocês ou enfrentar por vocês todo tipo de adversidade. Então, ele faz essa exortação, o povo diz, não, é esse Deus que nós queremos, porque afinal foi esse Deus que garantiu tudo que eles conseguiram. E Josué responde o seguinte, Josué lá em 24:9, Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião de vocês. E mais à frente um pouquinho, Josué fala, não importa o que aconteça com vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então havia um povo que ele liderou por muitos anos, décadas, né? E ele foi até o fim do chamado dele, da jornada dele, esse discurso é pouco antes dele morrer, e ele instiga o povo e fala, olha, vocês não têm qualidade, fazendo um jeito jovem de falar hoje, vocês não têm maturidade para servir esse Deus. Então, assim, Deus nos tornou filhos por meio da encarnação de Cristo, por meio do sangue derramado na cruz, mas
sendo que nem condições de ser servos nós tivemos. Olha que interessante, né? Nós já fomos para um outro patamar de relação com Deus, um outro nível no mesmo plano de Deus, né? De sermos resgatados à condição original de eternidade em Deus, amor, verdade e justiça. Sendo que nós não demos contas de apenas servi-lo, né? Então, assim, lá ainda no Antigo Testamento, o povo tinha juízes, não tinha rei nessa época, né? E, estou mentindo para vocês. Em 2 Crônicas, estava sendo dividido aqui, nesse momento, estavam sendo nomeados os juízes, os levitas, os sacerdotes, e aí, então, o líder fala para essas pessoas que serviriam, né, que serviriam a Deus, né? Vocês devem servir com fidelidade e com o coração íntegro no temor do Senhor. Essas pessoas estavam sendo chamadas a uma função na comunidade. Mas na comunidade, elas deveriam servir a Deus com fidelidade e com o coração íntegro. Então, assim, não há nada que eu faça como servidora no meu trabalho profissional, que eu não deva exercer de maneira fiel, com fidelidade e com o coração íntegro no temor do Senhor. Esse é o servo. Então, assim, se nós estamos entendendo que era um degrau a mais nos tornarmos filhos, estamos aqui caminhando juntos, né? Então, assim, olha, começamos com aquela declaração de João, né? Mas a todos quantos o receberam e declararam que creem no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus, lá no Novo Testamento, primeira carta de João. Então, assim, acabou o tempo de ser servo de Deus. Acabou mesmo. Olha só o que Tiago vai dizer. Quando ele se apresenta na carta dele, né? Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, Tiago, que era o irmão de Jesus, né? O irmão de sangue de Jesus, e se tornou também um discípulo dele, né? Ele vem e se apresenta, quando ele vai falar ao povo, vai ministrar por meio de uma carta, ele se apresenta, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, lá em Romanos e em todas as cartas de Paulo, servo de Cristo Jesus, lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, a primeira carta na ordem, né? Na ordem bíblica. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, amados, isso começou a ferver na minha cabeça. Nós estamos aqui discutindo com uma certa crise de identidade. Eu sou servo ou eu sou filho? Né? E ficamos debatendo isso, né? Em meios teológicos, quando vamos ministrar a palavra, isso causa uma certa indisposição, né? Assim, uma certa contrariedade conforme a visão de cada um. Mas aqui, os apóstolos,
que fundaram, né, a igreja primitiva de Jesus Cristo, que era aquela igreja mais verdadeira, genuína, né? Eles se intitularam servos. Será porque não entenderam o conceito de filhos? Impossível, porque João era um desses apóstolos. João escreveu que nós ganhamos o direito de sermos filhos. Então, como é que vai ser resolvido isso? Né? Como é que vai ser resolvido isso? Olha lá, Paulo vai falar lá em Gálatas 1. Acaso busco eu, agora, a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Está começando a fazer diferença, né? Está começando a fazer diferença que não há nada maior do que servir a Deus. É Ele que nos reconhece como filhos e eu, porque sei disso, tenho uma confiança nele, uma confiança paterna, né? Uma confiança que só é possível ter entre filho e pai, não é? Uma confiança de proteção, de amor, de carinho, de solução das coisas, de encaminhamento, né? De estar junto, de companhia, né? Mas, verdadeiramente, se eu puder servir a Deus, não há nada maior do que servi-lo. Não há nada melhor do que servi-lo. Até porque servir a Deus também pode indicar um chamado para isso. Deus delegando a mim alguma tarefa, ou eu me sentindo apta, capacitada pelo Espírito Santo, pronta para servir a Deus. Há algo maior do que isso na nossa vida? Servir aquele que é perfeito, servir aquele que me ama incondicionalmente, ao Criador do universo. Ele criou o universo e eu posso servi-lo? Oi? Como assim? Eu imperfeita, eu que não sei amar, eu que sou mesquinha, eu que sou mentirosa, eu que não sei, eu que não sou se não for nele, eu que não tenho nada fora dele, eu posso servi-lo? Há algo maior? Há algo que eu possa desejar mais do que isso? Porque filha, eu já sou. Filha é da natureza, né? É da sobrenaturalidade da minha relação com Deus, porque Ele é Espírito, porque eu nasci da vontade do Espírito. Não é isso do primeiro versículo que nós lemos? Olha lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu nasci da vontade dele, ponto, sou filha. E aí? Eu nasci da vontade de Deus. E eu já sou filha por isso. Bastou que eu cresce. Então, o que me resta? Servir. Servir. É esse o entendimento, mas servir. Porque eu sou uma com Ele. Porque há um reino. Porque Deus... Olha aqui, vou ler mais uma coisinha bem legal aqui. Deixa eu ver se eu separei esse. Aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. É que eu separo os versículos e, às vezes, não está numa ordem assim. Vocês vão tendo paciência, tá, amados? Olha, Deus fez daquele que não tinha
pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados. Já entendemos isso, certo? Esta era a condição para a salvação, de que houvesse um homem que pudesse ser oferecido seu sangue, né? Por isso ele veio encarnado, ele, o perfeito, veio encarnado como imperfeito, para que o seu sangue fosse oferecido no derradeiro sacrifício de uma vez por todas, pelo pecado de toda a humanidade. Amém? Tá. Então, entendemos isso, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí, amados, volta a compreensão sobre o que é esta filiação em Deus. Se eu, como filho de Deus, sou justiça dele, e o que é essa justiça? O meu pecado está pago, a minha vida resgatada para a vida eterna, eu não posso mais ser acusada por nada, não posso ser julgada por Satanás, haverá um julgamento sim, mas quem me julgará é o próprio Jesus Cristo no final dos tempos. Amém? Amém. E o que Deus quer é que todos os filhos se vejam como justiça de Deus. É daí também que não cabe que nós nos julguemos uns aos outros, porque somos todos filhos e nos tornamos justiça de Deus para que todos os filhos retornem ao plano original, que é o reino de Deus perfeito, maravilhoso, de harmonia, de paz, de alegria, não é? No espírito, né? Então, amados, nós ainda tínhamos mais uma questão a respeito de servidão, né? Olha, é servo aquele que não tem direito, né? E aí Paulo vai nos falar assim: sabemos que a lei é espiritual. Ele está explicando também em Romanos que no plano de Deus, na primeira aliança, né, o que nos bastava era cumprir a lei, né? Esse foi um ponto que não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Porque a lei era espiritual e nós não éramos, a humanidade não era. Aqui Paulo falando, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Né? Então, assim, nós temos que diferenciar bem que nós somos servos, mas não somos escravos neste entendimento daquele que não pode escapar. Eu sou servo por minha escolha, porque eu entendo que não há nada maior e nada melhor do que isso. Eu desejo estar neste lugar em Deus de poder servi-lo, de ser capacitada por Ele a fazer isso. É totalmente diferente daquilo que a lei me propiciava. Quando eu não dava conta de cumprir a lei, certo? A lei revelava o pecado, ok? A lei revela o que é e o que não é certo, mas também me colocava como transgressora. Cristo me liberta desta condição. Amém? Cristo me liberta desta condição, por isso eu sou reconduzida à condição de filha, e livre eu quero servir ao Senhor. Não há liberdade maior do que essa. Eu estar nele para o que der e vier dele.
Amém? Então, amados, olha lá ele falando mais um pouquinho no nosso entendimento de vida no Espírito, ainda agora no capítulo 8 de Romanos, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós estamos servindo a Deus, e essa nossa mentezinha adâmica, essa nossa mente que ainda quer se insurgir como governo das nossas vidas, contrariando o governo do Espírito Santo, quando ela vem se insurgir, o que fazemos? O que nos lembramos? Eu sou filha, porque eu sou filho, porque o Espírito que Deus me deu testifica isso. E esse Espírito é selo de promessa até a volta de Jesus, ok, maravilhoso, mas ele foi me dado mediante o preço de sangue. Eu quero, eu não me afasto desse entendimento, não permito que minha alma roube esta bem-aventurança de mim. Não. Não há um conflito entre ser servo e ser filho. E nem filho é um degrau a mais, nem servo é um degrau a mais. Agora eu vou provar para vocês, de uma vez por todas, olha só. Ó. Assim, Mateus 3,16. Todo mundo conhece esse texto. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Isso é o que todos queremos. Que Deus olhe lá de cima para mim e fale: olha lá, Regina, esta é a minha filha em quem me comprazo. Olha que maravilha de moça. Né? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer. Mas, olha lá o que Jesus Cristo falou. Né? Então, assim, nós amamos quando o próprio Deus reconhece Jesus, né? Como reconheceu Jó, como reconheceu Abraão para tê-lo chamado, como reconheceu Davi, como reconheceu Noé, não é? Reconheceu a integridade dessas pessoas e reconheceu seu filho que vinha para um propósito supremo, superior, né? Onde tudo estava depositado ali, todo o projeto depositado na vida de Cristo. Todo o projeto do Pai depositado naquela passagem de Cristo pela terra, né? Então, assim, filho de Deus, né? E Deus nos ensinou a oração preciosa para entendermos como nos achegar ao Pai. Pai nosso, né? Pai nosso. Se eu me lembrar que Deus é o meu Pai, acabou tudo quanto é tipo de problema, né? O Deus maravilhoso, superpoderoso, onipresente, é meu Pai. Acabou. Deus da provisão, nada me falta, nem me faltará. Ok. Filha, herdeira do dono do ouro e da prata, tô por cima da cocada. Aí vem Jesus Cristo, Jesus, o próprio, e fala assim em Marcos 10, pois nem mesmo o Filho do Homem, está falando de si próprio, veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, alô? Ele veio e foi exaltado, e ele sabia que o final era esse. Ele veio por um tempo para, ok, cruz, sacrifício, descer ao inferno, ser julgado no inferno pelo maligno, ok, mas foi e ascendeu aos céus. Ele sabia que isso aconteceria. Ele sabia quem era o Pai e que ele seria exaltado. Mas ele falou, olha, nós não estamos aqui apenas para servir a Deus espiritualmente, numa condição de xerobaqueto, rei, cantor e araharabarabass, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós não precisamos, por enquanto, ir para a cruz, literalmente, embora em muitos países há pessoas que são ameaçadas e até mortas por causa do evangelho, ainda acontece isso. Nós estamos num país que isso não acontece, glória a Deus por isso, né? Mas quando ele fala em dar a vida aqui, ele está falando de quê? Ele está falando daquilo que o próprio Paulo também nos falou. Poxa, será que agora eu vou conseguir achar aqui? Aquilo que Paulo nos fala em Romanos, que cabe a nós a decisão de nos oferecermos em culto racional a Deus. Então, o que eu ofereço a Deus não é uma tarefa. Eu me ofereço a minha vida para a vontade de Deus, que foi isso que Jesus Cristo fez. Ainda que hoje pareça que eu estar ministrando aqui seja uma tarefa. Pode ser assim entendido, amém, obrigada. Pode ser assim entendido se eu não estiver todo o tempo das minhas 24 horas por dia conectada com Deus. Mas, amados, não há nada melhor do que escolher Cristo. Há uma graça de Deus sobre mim. Há um perdão incondicional sobre mim durante todo o tempo, não importa quantas vezes eu erre por dia. E errar, amados, é me distanciar de Deus. Esse é o erro. É querer estar eu no controle de todas as coisas. É me distanciar de um caminho que é Cristo e que é de paz, que é reto, que é fluido. Então, é esta a vontade do Pai, que eu seja filha, porque Ele me reconhece, mas que eu escolha estar com Ele para servir a Ele em verdade, em espírito, para o reino dele. A minha vida é louvor e gratidão a Deus. E pronto. Quem faz é o Espírito Santo. Não sou eu me posiciono. Isso Deus não quer para a minha vida, então eu também não quero. Não é? Isto Deus quer para a minha vida, então eu quero, mesmo que a minha alma esteja, poxa, mas que chato, hein, que preguiça, ai, mas vou ter que fazer isso. Não, eu não vou ter que fazer isso. Eu só faço se eu quiser. Deus me deixa escolher. Escolho por amor a Deus. E não é porque eu amo, eu só transbordo o amor de Cristo. Só isso, mais nada. Mais nada. Eu não tenho capacidade de amar, eu não tenho capacidade de perdoar. Eu recebo o amor de Deus porque ele jorra em mim, né? O óleo derramado na minha vida é constante. O óleo da graça, o óleo da luz, o óleo do amor de Deus, o óleo da filiação. É isso, amados. É isso. Essa era a palavra de hoje.
Eu confesso para vocês que eu me surpreendi com o que o Espírito Santo me ensinou, né? Olha que coisa boa. O Espírito Santo falou assim para mim: parem de falar, de discutir por bobagem. Mas, como é bom e necessário nos alinharmos no entendimento. Isso dá o quê? Unidade. Eita, que coisa boa, né? Eita, o alinhamento é necessário para a nossa unidade, né? Que a unidade ela é o ambiente do amor, ela é o ambiente da paz, é o ambiente da alegria, né? Então, é necessário que a gente se alinhe no entendimento da palavra de Deus. E quando é o Espírito que flui, não tem escapatória, né? Não dá para você resistir ao amor de Deus. Não dá para resistir à verdade. É Ele nos ensinando, é Ele nos mostrando todas as riquezas da palavra de Deus, né? Para de ser religioso, né? Para de ser religioso. Há uma igreja na terra, a igreja de Cristo. Eu e você, a igreja de Cristo. Eu, você, a igreja de Cristo. E nós devemos interceder. Não, Pai, perdoe aquela igreja, mas, Pai, me perdoe como igreja. Me perdoe. Perdoe eu, a sua igreja, que estou corrompendo a tua palavra. Perdoa, Pai, porque a igreja é uma só. A igreja não é mais de uma, é uma igreja, é um cabeça apenas, Cristo. E eu creio, amados, é para esta unidade que Deus está nos chamando para este tempo. A unidade de um entendimento pacífico da palavra. Pacífico, né? Simples. Simples, mas não simplista, né? Simples, né? Em amor, em verdade e justiça. Será que dá tempo? Eu vou tentar chamar a pastora Lucilei, vamos ver se ela vai topar, porque vocês sabem que a pastora Lucilei, aqui, ó, vamos ver se ela topa fazer uma oração de encerramento desse encontro maravilhoso. Eu gostei desse encontro, vocês gostaram? Né? Então vamos ver se vai dar certo. Oi, Estou aqui lindona. ligada no espírito, bebendo todas, né? Fez chapinha hoje. Estou toda descabelada. Mas amém por isso, pega de surpresa. E o bom Vida no Espírito é assim, né? Nos surpreendendo sempre com essa filiação de filhos amados, de servos de Jesus Cristo, amados por também. escolha. Amados por escolhas, né? Não, amém? Vamos orar? Não. Deus de louvor e graça. Nós somos agradecidos no Espírito por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, por todas as bênçãos alcançadas pelo Senhor, pelo sangue do Senhor vertido naquela cruz, por o Senhor ter nos servido, Pai, em tempos em que nós nem tempo. Pai, abençoa os teus filhos que estão nos assistindo, abençoe cada família representada aqui, cada lar, cada casa, que o anjo do Senhor, o anjo do selo, Pai, do sangue de Jesus esteja posicionado em cada casa, que não haja morte, mas que haja vida e vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento esteja selado sobre nós, na autoridade e no poder do nome de Jesus.
Amém. Obrigado. E encha o teu povo com o teu Espírito Santo Amém, até transbordar. Em nome de em nome Jesus. de Jesus. Vamos lá. Amém. Obrigada, pastora. Eu vou te desligar para poder Beijo, desligar. saudade. Eu te amo. Me desliga aí. Tchau. Amados, então só para despedir aqui formalmente de vocês, muito obrigada por estarem aqui. É um prazer. Eu fico esperando ansiosa por esse momento, porque é tão bom, né? E apesar da grande responsabilidade, não há nada melhor do que pregar a palavra de Deus, porque a gente aprende muito. Quem prega é sempre o primeiro a aprender, a ser exortado, né? Sempre o primeiro a receber. Fiquem com Deus. Eu desejo, Pai, que todos estejam na tua paz. Eu peço que o Senhor nos guarde a todos conforme, Pai, as tuas promessas estabelecidas desde antes da criação do mundo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Até a próxima. Deus nos abençoe.